Oi, crianças, vamos lá. A atividade do Sociedade e Natureza, página 101, 102 e 103. Lembrando que a Pro pediu para vocês fazerem no caderno a atividade de grupo que estava escrita aí embaixo. E a Pro colocou lá no WhatsApp o nome dos alunos e o grupo que cada um teria que responder a pergunta aqui, tá bom? Bom, então vamos lá. O texto está falando sobre a imigração e a diversidade cultural. Então, o que a gente vai aprender aqui desse texto aqui? A Pro vai fazer aqui, ó, as afirmações a partir do texto e com isso eu vou explicar o texto para vocês. Entenderam? Então vamos lá. Então esse texto ele estava falando o quê? Que lá há muitos anos existiam as pessoas que mudavam de lugar, certo? Cada hora elas estavam num lugar. Lembra que a Pro fez no outro texto aqui que estava, deixa eu ver aqui. Aqui, os movimentos migratórios, né? A gente já falou sobre isso. Então, as pessoas, elas saíam de um lugar para outro porque acabavam os alimentos ali na região onde elas estavam. Então, elas mudavam de lugar e iam procurar alimentos, água e etc, etc. Bom, depois veio o que? A agricultura com o que? Os materiais que as pessoas começaram a inventar, né? Aí eles começaram a parar nos lugares que eles estavam e produzir os seus alimentos. Aí nesse meio tempo vai para cá, vem para lá, descobrem-se novas terras. Os portugueses chegaram ao Brasil, né? E aqui no Brasil, quem que já vivia aqui no Brasil? Os índios. Os índios, exatamente. Eles que viviam aqui, né? Depois chegaram os portugueses, né? E isso nós estamos falando aqui do Brasil. Para o outro lado, lá onde tem a Argentina, o Chile, o Peru, a Bolívia, a Venezuela, chegaram os espanhóis, tá? Então aqui no Brasil vieram os portugueses e para o outro lado foram os espanhóis. Espanhóis. Aí, o que acontece? Vamos lá. Então, o grupo 1 iria escrever sobre o fenômeno do nomadismo, vem desde os tempos antigos com a necessidade da sobrevivência do homem. Que foi tudo isso que a Pro acabou de falar, né? Que eles se mudavam de lugar, por isso que se chamam nômades, porque eles saíam de um lugar para o outro, eles nunca paravam num determinado local, só começaram a fazer isso depois que eles começaram a inventar as coisas, os materiais para a agricultura, tá bom? Então, a do grupo 1 era isso que era para ser falado. Aí no grupo 2, vamos ver o que era para ter falado, né? O processo migratório nem sempre foi feito de maneira amistosa. O que é maneira amistosa? As pessoas se mudarem para os lugares por vontade própria e serem aceitas, né? Então, muitas vezes não acontecia isso. Aliás, hoje em dia ainda acontecem. As pessoas fugindo da fome e das guerras, por exemplo, lá na África, as pessoas dos países como a Síria, o Líbano, né? Que eles saem dos países deles por causa das guerras e vão para a Europa. E eles não são bem-vindos, né? Eles não conseguem entrar. Muitas vezes eles vão naqueles pequenos botes cheios, lotados de gente. Os botes viram na água, as pessoas morrem afogadas, né? Então, são situações que a gente não gosta de ver, mas que acontecem até hoje. Isso já é de muito e muito tempo, né, crianças? Então, nem sempre as coisas aconteceram amistosamente, que nem, por exemplo, aqui no Brasil, as pessoas chegam de outros países, elas até são aceitas, mas não são
todas as pessoas que fazem isso, que aceitam, né? Às vezes existem as pessoas que têm, que pensam de um determinado modo e acham que a gente não deve receber essas pessoas dos outros países. Então essas pessoas, elas vão maltratar, elas vão fazer alguns tipos de coisas que podem prejudicar essas pessoas que estão vindo de fora, né? E isso não é legal, porque um dia a gente também pode precisar ir morar e viver em outro país e acontecer isso com a gente, né? Então não é legal a gente fazer isso. Bom, então vamos continuar. Grupo 3. Os colonos portugueses, os indígenas e mais tarde os povos africanos formaram o início da cultura tradicional paulista. Bom, na verdade até do Brasil todo, né? E por quê? Primeiro estavam aqui quem estava primeiro aqui? Os índios, né? Que foi a Amanda já respondeu agora há pouco. Depois vieram quem? Os portugueses, né? Aí eles precisavam de pessoas para trabalhar, da mão de obra, né? Que a gente fala. Aí o que eles fizeram? Foram buscar os escravos, os negros da África, que vieram para o Brasil trabalhar sem ganhar nada e ainda, ó, levavam chulepe, né? Tem chicote? Hã? Chicote? Não, mas naquela época, quando era escravatura, sim, eles batiam, machucavam, matavam os negros, né? Bom, enfim, uma coisa muito feia que aconteceu na história do mundo, porque não foi só aqui no Brasil que existiram os escravos, né? Em várias partes do mundo. Então, uma parte muito feia da nossa história, né? Mas, enfim, a gente precisa falar do assunto. Bom, então, aí o que acontece? Os indígenas, eles já tinham a cultura deles, né? Aí vieram os portugueses. E começou aquela coisa, né? Não, a gente faz assim, aí os portugueses. Não, nós fazemos assado. Ah, nós fazemos assim e os portugueses faziam assado. Aí começaram a dançar o vira. Brincadeira que o vira é difícil. Bom, aí... Então, crianças, aí o que acontece? Os portugueses tinham a cultura e os índios tinham a cultura. Começou a misturar. Aí vieram os escravos de outra região, lá da Europa, da África, né? Que tinham a sua cultura. O que aconteceu? Misturou tudo e foi formando o povo brasileiro. Aí vieram os italianos, mexicanos, os alemães e etc. Bom, tá? Falta só um tiquinho para acabar. No Brasil colônia, número 4, a economia do país dependia da mão de obra do povo escravizado, que muito contribuiu com o seu trabalho. Então foi o que a Pro falou agora há pouco, né? Então os escravos vieram, aí começaram a trabalhar na mão de obra. Com isso eles trouxeram a cultura deles, né? As danças, a religião, as comidas, as roupas que vestiam, né? E isso foi contribuindo com a nossa cultura e com o nosso desenvolvimento econômico também. Depois, o grupo 5, a virada da economia de São Paulo se deu na passagem do século XVIII para o XIX. Isso aconteceu porque tivemos o início da produção de café. Aí os fazendeiros começaram a produzir café, ganhar dinheiro, e com isso a economia nossa foi melhorando, tá? Vamos para a última, o grupo 6, a partir de 1930, São Paulo começou a receber migrantes de outros estados e regiões brasileiras. Explique por quê. Bom, já estavam vindo os europeus, né, o pessoal lá da Itália, de Portugal, não, de Portugal já estava aqui, né, da Alemanha, da França, e eles entraram aqui no Brasil. E depois o que aconteceu? Começaram os migrantes. Migrantes quem são? São o povo brasileiro que muda de cidade, de região, tá? Então o que eles começaram a fazer? Eles começaram a vir para São Paulo atrás de
emprego de melhores condições. Tá bom? Então, essa é a atividade do Sociedade e Natureza. Beijos, até já com a atividade do dia. Tia.